Bom, bem-vindo a todos. Meu nome é Everton Dias e eu sou aluno de PIBIC do professor Max Lira. Nós somos da Universidade Federal de Pernambuco. O título do nosso trabalho é O uso BIM para avaliação da eficiência energética de projetos de edifícios públicos com a aplicação da Instrução Normativa do Inmetro C. Então, por que da eficiência energética de edificações? Lamberts ele explica que um edifício é mais eficiente energeticamente quando proporciona as mesmas condições ambientais com menor consumo de energia. E por que a gente almeja esse menor consumo de energia para edificações? 46% da energia consumida no país vem das edificações, segundo o Balanço Energético Nacional. 30% do consumo de recursos naturais também advém da construção civil. E 35% das emissões de carbono na atmosfera também advém da construção civil. A gente já sabe que a construção civil é um dos setores que mais tem desperdício na sua produção e ela também é um dos setores mais poluentes. Então, quais as ações que estão sendo feitas no Brasil, vêm sendo feitas no Brasil, para poder promover essa redução do consumo de energia? Desde 2003 a gente tem o Procel Edifica, que nasceu com essa premissa, e desde 2009 a gente tem lançado o Relatório Técnico da Qualidade para avaliação da eficiência energética de edificações. Avaliação e classificação é a nossa etiquetagem brasileira. Em 2014, a gente teve uma instrução normativa que determinou que as obras de retrofit e projetos de edificações públicas federais obtivessem a ENSE do PBE Edifica. A ENSE é a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia do PBE Edifica, que é atribuída a edificações, da mesma forma que tem a etiqueta atribuída a eletrônicos. Em fevereiro de 2021, a portaria número 42 do Ministério da Economia determinou as instruções normativas para a aplicação do novo método. Esse novo método ele se baseia no consumo de energia primária de edificações e a partir da utilização de dados provenientes de um metamodelo fundamentado através das redes neurais. Então a gente tem diversas diferenças que estão apontadas nessa tabela em relação ao RTQ e ao INEC, mas a principal delas é que o INEC passa a considerar o consumo da energia primária de edificações, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente como é que funciona essa classificação nova. Então, quais são as potencialidades do BIM dentro desse processo? O BIM ele é aplicável às três esferas da sustentabilidade, a econômica, a social e a ambiental. A gente tem como promover uma maior agilidade no desenvolvimento de diferentes alternativas, afinal a gente está dentro de um ambiente paramétrico. A economia de tempo e custo na utilização de um único modelo e a familiaridade do profissional com o processo. A gente ter um profissional que está trabalhando dentro de um software BIM e ele conseguir fazer essa simulação dentro do processo normal de projeto dele dentro desse software. Então, qual é a proposta em si dessa pesquisa? O estágio atual dessa pesquisa é avaliar a metodologia de avaliação energética da INC a partir da simulação computacional para a determinação do nível de eficiência energética de um edifício da UFPE, utilizando-se das plataformas BIM com ferramentas de simulação integradas. A projeção da pesquisa, que são os próximos passos, vai ser simular a evolução da classificação energética da edificação, avaliando como os anexos posteriores, acoplados à edificação original, alteraram a classificação da eficiência energética do edifício a cada nova ampliação. Então, a gente tem a lâmina original do prédio e a gente teve diversos anexos acoplados a essa edificação. A ideia é entender como esses anexos, que foram sendo acoplados posteriormente, afetaram essa classificação da eficiência energética do edifício. A INC ela tem dois métodos, o método simplificado e o método da simulação computacional, que é o que a gente está utilizando. Esse método da simulação computacional ele exige um programa que atenda a critérios essenciais, além de necessitar da modelagem de uma edificação de referência, com a mesma geometria da edificação original, só que ela não vai ter melhoramentos, como o BRISE. Utilizando-se de valores padrões por tipologia, cada tipologia vai ter uma tabela com os seus valores padrões para a classificação dessa referência como sendo uma classificação D. Então, vou ter um modelo de referência, um modelo BIM de referência, para o qual eu vou atribuir determinados valores padrões a depender da tipologia daquele modelo, se é uma escola, se é um hospital. Tudo isso para a gente determinar qual é o consumo de energia primária da edificação de referência e da edificação real, ou seja, com os materiais reais. Então, o consumo de energia primária ele é a soma das estimativas dos consumos da energia térmica e elétrica, para o caso da situação real, o caso da situação de referência só utiliza a elétrica, multiplicados por fatores de conversão, subtraindo a energia renovável gerada. Ou seja, quando você tem uma edificação que gera energia renovável, esse valor é subtraído do consumo de energia primária geral da edificação.
Com esse consumo, a gente vai ter a classificação geral da edificação, que além desse consumo de energia primária, vai depender de duas coisinhas que são o fator de forma e o grupo climático. Essas são questões mais específicas, mas eles também influenciam a depender da edificação. Então a gente vai poder ter a classificação A, B, C, D, que é considerada a classificação de referência, e a classificação E. A finalidade dessa classificação é entender o quanto a edificação real ela tem uma redução no consumo de energia primária ou se ela consome ainda mais energia primária do que a edificação de referência, que é classificada como D. Essa é uma tabela de referência que tem os valores para edificações educacionais. Tem várias tabelas dentro da norma que vai auxiliar nesses valores padrões, quais são os valores padrões que você deve usar para diferentes tipos de materiais e situações. Então, o primeiro resultado é que a gente tem uma fácil alteração das diferentes composições de materiais para os elementos construtivos, com um cálculo automático das propriedades físicas. Já uma edificação que a gente está projetando, essa edificação ela tem diversas camadas de materiais que compõem a parede. Então, essas diferentes camadas de materiais elas vão influenciar diferentemente em relação a cada tipo de material. Então, o programa calcula automaticamente os valores físicos, as propriedades físicas que serão atribuídas a essa parede da construção a partir dos materiais que a gente coloca para compor ela. Em compensação, o cálculo automático ele dificulta a inserção de valores para a edificação de referência. Os valores padrões de referência eles são muito fora do padrão, de fato, do que o software usa. Então você tem que alterar bastante os valores dos materiais padrões do programa para poder chegar ao valor que a edificação de referência precisa ter. Isso é bastante complicado. O segundo ponto é que o Revit e o ArchiCAD, ambos eles possuem variados parâmetros para indicar diversas questões, como o horário de ocupação e utilização da energia de equipamentos, que são fatores muito importantes para a gente poder distinguir diversas tipologias e fazer a simulação mais próxima possível da ocupação dessas tipologias. Óbvio que a edificação de referência ela vai ter que seguir o padrão estabelecido pela tabela, mas as edificações que são a simulação da edificação real, elas podem seguir o padrão real da edificação. Ainda assim, alguns valores eles não são facilmente incluídos, como o coeficiente de performance de refrigeração para o Revit. É muito complicado você conseguir incluir esse coeficiente, que é um dos coeficientes de referência da tabela de referência. E outra questão é a absortância, que ela em ambos os programas não é indicada corretamente onde é que ela está. Então a gente não consegue identificar onde a gente deve atribuir o valor de absortância, que é um dos coeficientes necessários para poder realizar a edificação de referência e a edificação normal também. Apesar de que a edificação normal tem materiais padrões que podem calcular esse valor sem a necessidade da gente incluí-lo. Terceiro ponto é que ambos os programas não apresentam dificuldades significativas quando você faz a simulação pelo método padrão que é desenvolvido para cada um dos programas. No entanto, quando você tenta aplicar os padrões de referência da norma, é um processo bem mais complexo, porque ele começa a envolver as alterações que eu havia citado no tópico 1. Você tem que estar alterando diversos parâmetros que são padrões para um valor que não é nem próximo do padrão, para poder chegar ao valor de referência que é necessário para poder fazer a simulação da edificação de referência e a partir dela classificar a edificação real. E a gente chega no final da pesquisa, que são as discussões. Então, o primeiro ponto é que a gente, a partir da revisão da bibliografia, a gente identifica que são questões que já são problemas que já são identificados na bibliografia, mesmo que seja uma bibliografia antiga, antes da INCI, mesmo pelo método do RTQ. A gente já tinha os mesmos problemas de inserção de dados que não são tão fáceis de contornar. O segundo ponto é a consideração pelo lançamento recente da norma. Então, a gente tem 2 softwares que são desenvolvidos para um âmbito global. Temos certificações globais como o LEED e como o Aqua, mas o software ele é para o mundo inteiro. Então, a gente não tem como ter o software exatamente pronto para a aplicação da norma brasileira de etiquetagem de edificações. Então, esse é um ponto a se considerar. A norma é extremamente recente, é lançada em fevereiro de 2021 oficialmente. Então, esse processo ainda pode ser bastante refinado. O terceiro ponto é que a facilidade na realização da simulação padrão é promissora. Então, como eu havia comentado, a gente tem um ponto bastante promissor na simulação padrão da edificação. Óbvio que na INC, como eu comentei no projeto, no trabalho, ela não é ainda essencial, ela nem não chega tão perto de ser essencial, ela é bastante complicada, principalmente por conta da edificação de referência, mas a simulação padrão de ambos os softwares, ela não é complexa.
tão complexa para você chegar num resultado satisfatório para poder incluir isso na rotina de projeto. E é isso, essas são as referências, eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.